Tricolores e tricoloras, eu quero falar sobre Fernando Diniz. Olha só, esse final de semana, enfim, em meio a algum momento que eu não estava fazendo nada, botei no YouTube lá, naquele canal History São Paulo, SPFC History, alguma coisa assim, e comecei a ver alguns documentários de jogos antigos, e tem um documentáriozinho da era do Tele Santana e tal. E comecei a rever os jogos do São Paulo, as finais, a história, o Raí, o Zete, enfim. E muito do Tele. E aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver o Tele Santana com o Diniz? Rica Perrone, você está comparando o Diniz com o Tele Santana? Não, cara imbecil, claro que não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, há uma semelhança de histórico entre o Cuca, o Tele e o Diniz. Eu falei assim, mas qual é a semelhança? A semelhança é em proporções diferentes, com idades diferentes, até porque o Cuca não tem a idade do Tele, nem o Diniz, né? Então a gente não pode fechar a história. Mas mesmo com uma curta história, o Cuca e o Diniz, foda-se a ambulância, assim como o Tele Santana, o Diniz ainda sem a vitória, o Cuca já com algumas vitórias e o Tele Santana já com o final decretado, tá? Então, por favor, coloque as três em níveis, né? Mas a semelhança é, em algum momento da carreira dele, eles fizeram algo que eles acreditavam. E as pessoas falavam assim, mas não tem resultado, você não ganha, você é pé frio, ou é bom o que você faz, mas não dá resultado. Os três passaram por isso por um longo período. O Tele foi até o final e só no final conseguiu tudo o que conseguiu, né? Embora tenha tido uma carreira onde todo mundo sempre olhou e falou, pô, o time dele joga pra caralho, ou seja, o trabalho tá bem feito. O Cuca passou por um puta período de falar, caralho, ele monta ótimos times, mas ele não consegue ganhar, ganhou a Libertadores pelo Galo, deu uma, né, ganhou no Palmeiras e tal, tirou um pouco tirou bastante já dessa imagem e tal, mas sofreu por muitos anos com isso, e hoje quem sofre com isso é o Diniz, e eu acredito que vai ser na mesma direção. Por quê? Porque o Diniz faz bem feito o que ele faz. Embora no São Paulo ainda não tenha dado certo, no São Paulo você não tem nem sintomas, o time que terminou o ano passado não tem nem sintomas do Diniz. Você olha pro time e fala, não tem nada a ver com o futebol que o Diniz propõe, nada. Ou o time não engoliu, ou o Diniz não tá conseguindo trabalhar, enfim, não sei, mas vamos dar 2020 pro cara. E se não for no São Paulo, talvez passe mais 2, 3 anos, 5, 10, eu não sei. Mas a minha questão é que talvez o Diniz seja um cara que precisa exatamente bancar o que ele acredita e continuar. Porque entre os boleiros, quando você conversa com um jogador de futebol, um jogador de alto nível, tá? Não tô falando de jogador chuco, tô falando de jogador que sabe conversar, jogador inteligente. Todos eles falam o seguinte, pô, esse cara é foda. Porra, a ideia do cara é do caralho. Mas por que ele fala? Porque tem muito jogador no Brasil que é burro. E é difícil um futebol desse funcionar, só que isso está mudando. Então, assim, quando você vê que as pessoas do meio, mais capacitadas do que nós, estão dizendo, esse cara é bom, o que esse cara tá fazendo é maneiro. Quando você vê, por exemplo, você olha o time do Fluminense, que passou um perrengue do caralho o ano inteiro. Ele teve um momento no ano que era do caralho ver o Fluminense jogar. Como é que pode? É o mesmo time. Por quê? Porque ele tinha uma filosofia e tal. Eu consigo ver no Diniz uma perspectiva que muita gente talvez não tenha, ou veja diferente de mim, ache ele ruim, que é o seguinte, eu acho que ele é um cara que ele tá naquele momento de teste. Ou você banca o que você acredita e continua mesmo com as porradas, até essa merda dar certo, ou você muda e aí fudeu. E eu gostaria muito que o Diniz bancasse e continuasse. Eu não sei se vai ser no São Paulo, mas eu tenho alguma convicção comigo de que o Diniz uma hora a bola vai entrar. E na hora que a bola entrar, vai se juntar o grande futebol que os times dele jogam com a bola entrando. E aí, meu chapa, aí ele vai se tornar um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo. Só que isso depende do resultado, eu não sei quanto tempo isso vai levar. O Tele Santana, por exemplo, levou quase uma carreera toda para ter os resultados que ele merecia. O Cuca demorou anos e teve alguns. E aí teve alguns problemas de saúde e tal, que me impediram de ter essa sequência toda. E o Diniz, eu acho que é esse próximo cara, que vai ser testado, mas que vai virar. Eu não sei se no São Paulo. Por quê? Porque no São Paulo nada dá certo. São Paulo já há alguns anos, porra nenhuma dá certo. Técnico, dirigente, jogador, nada dá certo no São Paulo. Mas eu acho que o Diniz é um cara... se fosse dirigente de time grande, eu botava em cima e botava o pau na mesa. Vai ficar. Mas tá perdendo, vai ficar. Por quê? Porque o Fluminense, por exemplo, quando ele saiu do Fluminense, cara, faltava 3 centímetros pra bola entrar. Não era um trabalho que faltava ser feito. O trabalho estava feito. O time tinha a bola, o time criava oportunidades. A bola não entrava por 3 centímetros. É muito mais fácil você corrigir os 3 centímetros do que você começar um trabalho do zero. Então aí eu acho que o Fluminense errou na demissão dele. Acho que o São Paulo acertou e acho que o São Paulo acerta na manutenção. Especialmente porque quando você contrata um técnico com esse estilo,
Se você demite no final do ano porque torcida ou imprensa estão contestando, mostra que você não tem convicção nenhuma do que você está fazendo. Então o São Paulo está certo nisso. E eu sou um dos caras que, iludido ou não, acho que o Diniz é um dos caras que vai mudar muita coisa no futebol brasileiro ainda.